Olá, vamos encerrar nosso conteúdo sobre sistemas lineares, vendo agora os sistemas homogêneos. Primeiramente, o que é um sistema homogêneo? Quando os termos independentes de um sistema linear são todos nulos, dizemos que o sistema é homogêneo. Por exemplo, aqui nós temos um sistema com 3 equações, 3 variáveis e todos os termos independentes nulos. Portanto, este é um sistema homogêneo. A sua matriz ampliada é dada da seguinte forma, nós colocamos aqui os coeficientes e os termos independentes. E quando aplicarmos o método de Gauss-Jordan, a forma escalonada reduzida é a seguinte. Então, qual a solução desse sistema? Simplesmente, na primeira linha temos x igual a 0, na segunda linha y igual a 0 e na terceira linha z igual a 0. Ou seja, a solução desse sistema é única, o sistema é possível e determinado, e sua solução é 0, 0, 0. Quando o sistema homogêneo tem apenas uma solução, que será sempre uma solução formada só por zeros, essa solução é dita trivial. Isso porque qualquer sistema homogêneo tem como solução, pelo menos, a solução trivial. Se todas as equações têm termo independente igual a zero, então, se colocarmos no lugar das variáveis zeros, obviamente, todas as igualdades do sistema serão verdadeiras. Portanto, todo sistema linear homogêneo admite, no mínimo, uma solução, que é a solução trivial, ou seja, aquela formada apenas por zeros. Vamos voltar um pouco aqui aos sistemas não homogêneos, ou seja, quando os termos independentes não são todos nulos. Para este exemplo, de 3 equações e 4 variáveis, a matriz ampliada é a seguinte. Aplicando o método de Gauss-Jordan, nós obteremos a seguinte forma escalonada reduzida. Observe que nesse escalonamento nós tivemos a quantidade máxima de pivôs, temos 3 linhas, tivemos 3 pivôs, ou seja, o posto, a quantidade de pivôs, é igual a 3, mas como temos 4 variáveis, temos então uma coluna não básica. Portanto, na nossa solução geral vai aparecer um parâmetro, que aqui está sendo chamado de alfa. Desta forma, na primeira linha nós temos x igual a menos 13, e aí, com relação ao parâmetro, nós teremos mais 23 alfa. Seguindo o mesmo raciocínio, na segunda linha nós teremos y igual a menos 22 mais 4 vezes o parâmetro, que é alfa. E na terceira linha, z igual a menos 24 mais 31 sobre 6 alfa. Desta forma, a solução para este sistema, que é um sistema não homogêneo, será dada da seguinte forma. O valor encontrado para x, para y, para z, e o w se tornou o parâmetro alfa. Agora vamos dar uma olhada na versão homogênea do sistema visto no exemplo anterior, ou seja, vamos retirar todos aqueles termos independentes e colocar em seus lugares zeros. A matriz ampliada desse sistema é dada aqui e aplicando o método de Gauss-Jordan, nós obtemos a seguinte forma escalonada reduzida. Observe que, como o sistema é homogêneo, a última coluna só contém zeros. Portanto, qualquer conta que façamos com as operações elementares, o resultado sempre será zero. Portanto, já fica aqui uma outra dica importante. Num sistema homogêneo, ao final do escalonamento, ou seja, na forma escalonada reduzida, a última coluna também permanece nula. E para obter a solução nesse caso, nós vamos proceder como de costume. Ou seja, na primeira linha, nós temos x igual a 0 mais 23 sextos do parâmetro alfa, portanto, 0 mais alguma coisa vai ficar só o alguma coisa, que nesse caso é o 23 sextos de alfa. Pelo mesmo motivo, y é igual a 0 mais 4 alfa, portanto é só 4 alfa. E o z será simplesmente 31 sextos de alfa. Ou seja, a solução nesse caso será o valor encontrado para x, para y, para z e o w que se tornou o parâmetro alfa.
Então veja que a solução é mais curta quando o sistema é homogêneo. Agora vamos comparar as duas soluções encontradas. Inicialmente, para a versão não homogênea, nós tivemos esta solução. Já no exemplo anterior, para a versão homogênea, nós obtemos esta solução. Vamos colocar aqui um x, índice h, para indicar que é a solução do sistema homogêneo associado ao sistema anterior, isto é, que é a solução para a versão homogênea daquele sistema. Vamos escrever a solução x em forma de coluna. Então, na primeira posição nós temos menos 13 mais 23 sextos de alfa. Na segunda posição nós temos o y, que é menos 22 mais 4 alfa. E na terceira posição nós temos o z, que é menos 24 mais 31 sextos de alfa. A última posição, relativa à variável w, que se tornou parâmetro alfa. Ok, podemos separar esse vetor, vamos chamar essa coluna de vetor, em uma soma de vetores, colocando no primeiro vetor os números que são independentes do parâmetro e no outro vetor os números que são dependentes do parâmetro. Então nós teremos o seguinte, aqui temos o menos 13, o menos 22, o menos 24 e aqui 0 mais alfa, portanto o termo independente do parâmetro alfa seria o 0. Quem depende do fator alfa? 23 sobre 6 alfa, 4 alfa, 31 sextos de alfa e o próprio alfa. Então separamos esse vetor numa soma de vetores. Aqui ainda podemos isolar o alfa. Então vamos repetir a primeira coluna, colocar o alfa em evidência e vamos obter 23 sextos, 4, 31 sextos e 1. Veja que a segunda parcela dessa soma nada mais é do que a solução da versão homogênea, também em formato de coluna. Portanto, nós podemos escrever aqui menos 13, menos 22, menos 24 e 0, mais a solução geral do sistema homogêneo associado. Ou seja, a solução do sistema não homogêneo ela é constituída de duas partes. Uma primeira parte que vamos chamar de P, e a segunda parte, que é a solução do sistema homogêneo associado, ou seja, da versão homogênea. Mas quem é o P? Observe que essa solução particular P ela é obtida quando fazemos alfa igual a 0, ou seja, dentro da solução geral da versão não homogênea, quando atribuirmos especificamente o valor 0 ao parâmetro, uma dessas infinitas soluções, que é uma solução particular, coincide exatamente com esta parte que estamos chamando de P na solução do sistema não homogêneo. Conclusão: se tivermos um sistema não homogêneo de solução geral, dada por P mais um somatório envolvendo parâmetros e seus coeficientes na solução geral, então a solução do sistema homogêneo associado ela vai ser dada justamente por esta parte da solução geral do sistema não homogêneo. Assim, quando resolvermos o sistema não homogêneo, nós automaticamente estamos encontrando a solução do sistema homogêneo. Quem são α1, α2 até αr? São os parâmetros observados depois do escalonamento. Quem são V1, V2, VR? São, com o sinal trocado, os elementos que estão nas colunas não básicas, aquelas colunas que geraram os parâmetros. Vamos a mais um exemplo. Aqui nós temos um sistema não homogêneo que tem 6 variáveis e 3 equações. Sua forma escalonada reduzida, ou seja, depois que aplicarmos o método de Gauss-Jordan, é a seguinte. Nós vemos aqui 3 colunas básicas, nós temos 3 pivôs, ou seja, o posto é igual a 3. E nós temos também 3 colunas não básicas, ou seja, na nossa solução geral nós teremos 3 parâmetros. A primeira linha nos diz que x é igual a 10 terços menos 8 terços do primeiro parâmetro, estamos chamando de alfa, menos 17 terços do segundo parâmetro, beta, menos 35 nonos do terceiro parâmetro, que estamos chamando de gama. Da mesma forma, nós temos aqui a expressão para y e a expressão para z. Portanto, a nossa solução geral será o que encontramos para x,
que encontramos para y, o que encontramos para z. A quarta variável corresponde ao parâmetro alfa, a quinta variável corresponde ao parâmetro beta e a sexta variável corresponde ao parâmetro gama. Nós podemos ainda separar essa solução como uma soma de vetores. Nesse caso, nós vamos obter um vetor que tem os termos que não dependem dos parâmetros na solução geral, ou seja, nós temos aqui 10 terços na primeira posição, menos 6, menos 1 terço, 0, 0 e 0. Portanto, o primeiro vetor é esse, 10 terços, menos 6, menos 1 terço, 0, 0 e 0. Aí nós temos um vetor maior que contém todos os parâmetros, inicialmente. Os parâmetros alfa, beta e gama. Portanto, aqui nós já sabemos como encontrar a solução do sistema homogêneo associado. Qual é esse sistema homogêneo? É o sistema homogêneo que tem a seguinte matriz ampliada, idêntica ao caso anterior, só que a última coluna, a dos termos independentes, totalmente nula. Obviamente, ao aplicarmos o método de Gauss-Jordan, nós vamos obter aqui no lado esquerdo, o lado referente aos coeficientes, a mesma coisa. 3 pivôs, como antes, e 3 colunas não básicas, como antes. O valor de x é obtido da mesma forma, assim como o de y e o de z. Basta olharmos os coeficientes na forma escalonada reduzida. Ou seja, a solução desse sistema, que é a versão homogênea do sistema anterior, é dada então pelo que encontramos aqui para o valor de x, que aparece na primeira posição, pelo que encontramos para o valor de y, segunda posição, z, terceira posição, e os parâmetros alfa, beta e gama. E essa parte corresponde ao segundo vetor que obtivemos quando da solução geral da versão não homogênea desse sistema. Ou seja, o sistema que tinha aqui termos independentes nem todos nulos. Nesse exemplo especificamente, nenhum era nulo. Reforçando, sempre que resolvermos um sistema não homogêneo, já estamos resolvendo automaticamente o sistema homogêneo. Por quê? Porque no sistema não homogêneo, nós obtemos duas partes. A primeira, formada pelos números que não dependem dos parâmetros na solução geral, mais a parte que depende dos parâmetros. Essa parte que depende dos parâmetros é exatamente a solução do sistema homogêneo associado. Vamos encerrar esse vídeo com mais um exemplo. Considere aqui um sistema que tem 3 equações e 3 variáveis, e quando aplicarmos o método de Gauss-Jordan, a forma escalonada reduzida é a seguinte. Observe que a última linha traz um pivô na coluna dos termos independentes, ou seja, ela representa uma equação do tipo 0x mais 0y mais 0z igual a menos 1, ou seja, 0 igual a menos 1. Portanto, esse sistema não tem solução. O sistema não homogêneo ele é impossível. Mas e o sistema homogêneo associado? O sistema homogêneo associado ele tem como forma escalonada reduzida a seguinte. Observe que a última linha dessa matriz agora não traz nenhum problema, não temos mais pivô na última coluna. Portanto, esse sistema tem sim solução. Claro, isso já fora dito no início. Todo sistema homogêneo sempre terá solução, pelo menos a solução trivial, 0, 0, 0. Nesse caso, nós teremos mais. Observe que a primeira linha dessa forma escalonada reduzida nos diz que x é igual a 0 menos 7/5 do parâmetro, que é alfa. Observe que a terceira coluna dessa forma escalonada ela é não básica, não temos pivô nessa linha. Portanto, ela vai dar origem a um parâmetro na solução, que aqui estamos chamando de alfa. A segunda linha diz que y é igual a 0 mais 11/5 de alfa, e a terceira linha, como já mencionado, não traz nenhuma informação relevante para o sistema nesse exemplo. Portanto, a solução geral do sistema homogêneo é essa, menos 7/5 de alfa, o valor encontrado para x, 11/5 de alfa, o valor encontrado para y, e z deu lugar ao parâmetro alfa. Conclusão, mesmo que o sistema seja impossível, o sistema homogêneo associado será possível, sempre será possível.
Sistemas homogêneos são sempre possíveis. Daremos prosseguimento ao nosso videocurso, trabalhando agora especificamente com álgebra de matrizes. Nós vamos definir matrizes e as operações com matrizes. Até logo!